Sejam muito bem-vindas ao programa MK10. Hoje o episódio número 7. Hoje a gente vai falar sobre base. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Angélico e hoje eu vou desmistificar tudo que você acredita sobre base e vou te ensinar a forma certa de escolher a base e você não errar nunca mais na hora de escolher a base. Essa é uma das dores maiores de vocês, que vocês sempre trazem para mim. Qual base, qual a melhor base, como escolher a base. Ai, a base para mim craquela. Ai, a base. Então, o tema de hoje é base. Então, nós vamos falar sobre base. E o que é base? O que é aplicar base? A base, já pelo seu nome, né? Ela é aquele produto que tem como base da nossa maquiagem. Então, existe maquiagem sem base? Existe maquiagem sem base, mas ela, para que a maquiagem, para que a pele fique perfeita, você precisa sim de uma base boa, uma base que seja boa para sua pele, não necessariamente o produto sendo bom para mim vai ser bom para você. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo desse vídeo com vocês, tá bom? Então, gente, qual é a forma ideal para aplicar base? Aí vamos falar sobre seu tipo de pele. Qual é o seu tipo de pele? O que você espera da base? Você precisa de uma base com alta cobertura? Por exemplo, a sua pele é que nem a minha, que tem manchinha, que você tem olheira, que você precisa esconder a olheira, você precisa esconder as manchinhas. Aí, a forma melhor para aplicar é com a esponja, tá? Então, você vai aplicar com a esponja. Quando você quer uma cobertura mais leve, você vai aplicar com o pincel Kabuki, tá? E se você quiser uma cobertura talvez um pouco mais pesada, aí você usa o pincel língua de gato, tá? Então, quantas formas que existem de aplicar base? Existem várias, né? Existem pincel, esponja, até com os dedos, né? Tem aquela esponjinha de silicone, a esponjinha de espuma. Então, existem vários tipos de aplicar base. Tá? Então, ao longo do vídeo, eu vou mostrar para vocês qual é o melhor jeito de aplicar para cada tipo de base também. Porque além de ter um tipo de pincel para cada tipo de efeito que você quer na pele, também tem para cada tipo de base. Tá? E que, consequentemente, tem a relação bem parecida. Tá? Então, quando você usa um tipo de base específico para um tipo de pele, também tem um tipo específico de pincel para aplicar. Então, assim, é um pouco confuso no começo, mas eu vou tirar todas essas dúvidas até o final desse vídeo. Qual que é a maneira mais fácil de aplicar base? Gente, a maneira mais fácil de aplicar base, eu acredito que seja com a esponja. Por que mais fácil, Gé? Eu acredito que ela é mais fácil porque ela não mancha a pele. Então, quando você aplica com a esponjinha, não tem chance de manchar. Mas como que você vai aplicar essa base com a esponjinha? Não sei se vocês prestaram atenção, mas a minha esponjinha tá bem grandona. E ela não é grandona assim, ela é normal, igual a que vocês compram nas lojas. O que diferencia da esponja pequena para a esponja grande? Essa esponja está úmida. Então, quando a esponja está úmida, ela cresce, tá? Então, a esponja úmida cresce. E por que eu tenho que usar a esponja úmida na hora de aplicar a base? Para que ela não sugue o produto para dentro da esponja. Quando a esponja está seca e ela suga o produto para dentro dela, além de não ficar uma cobertura uniforme, ela vai também riscar a pele, da mesma forma que o pincel língua de gato risca, tá? Então, o pincel língua de gato, se você utiliza ele para aplicar a base, ele vai riscar a pele, tá? Ele fica as linhas, né? Por causa das cerdas do pincel. Então, quando você utiliza um pincel língua de gato, ele fica marcadinho, ou se ele não fica as riscas das cerdas, ele fica a marca da linha que você aplica a base com ele. E aí você precisa vir com uma esponjinha úmida igual para tirar a marcação desse pincel. Então, quando você usa esse pincel, você vai precisar de uma esponja úmida igual. Então, se você quiser, não tenho pincel, quero usar só a esponjinha, também pode. Tá? Então, você vai umedecer ela para tirar o excesso e aplicar a base com ela sem riscar a sua pele. Outro pincel que a gente utiliza para aplicar base é o pincel
Dual Fiber, tá? O pincel Dual Fiber é esse aqui, que ele tem 2 fibras. Por que que ele é ideal para quem quer uma pele com pouca cobertura, tá? Então, ele é ideal para uma pele leve. Quando você precisa de uma maquiagem leve, é esse tipo de pincel que você usa. Então, às vezes, você quer uma maquiagem mais pesada e ele não vai cobrir tanto o tua olheira, ele não vai cobrir tanto a tua pele, a não ser que você faça camadas de produto. Passa uma vez, espera secar, e ainda quando você passa por cima, é perigoso você arrastar esse produto e aí acabar tirando, tá? Ele com batidinhas, ele não funciona muito bem, tá? Então, são movimentos leves que você tem que fazer com ele, e ele é ideal para espalhar mesmo o produto, para polir. Eu falo que ele é como se ele fosse um polidor, né? Então, não dá para você ter alta cobertura com esse tipo de pincel, tá? Quando você aplica base com esse tipo de pincel, ele não vai te dar alta cobertura. Existe o pincel, eu acho que eu não tô com nenhum aqui. Tem um aqui de sereinha que os enfeita aqui, deixa eu mostrar ele para vocês. Topo reto também, tá? Então, quando o pincel é topo reto e não é dual fiber, que não é 2 fibras, ele também é ideal para aplicar base. E você, se ele for mais fechadinho, se ele for mais pesadinho, você até consegue aplicar a base de alta cobertura. Porém, aí também você vai precisar da esponjinha para dar acabamento, para que ele não fique aquele acabamento marcado, tá? Então, a esponjinha é importante todo mundo ter uma, para que você tire a marcação da base. Então, quando você está com a base marcada, você usa a esponjinha para tirar essa marcação. Então, a esponja úmida ela tem esse papel de deixar a base com um efeito natural. Até essa semana achei até engraçado, ela falou assim para mim: amor, você tá maquiada, mas não parece que você tá maquiada. Tipo, ele sabe que a minha pele não é assim, né? Mas o que acontece? É o acabamento com a esponja. Tá? Quando eu faço esse acabamento com a esponja úmida, a minha pele não fica com aspecto de maquiagem, tá? Então, como conseguir esse efeito na pele? Então, são junções de produtos, lógico. Eu estou usando maquiagem boa, mas eu também sei aplicar. Então, o que é aplicar certo? É você aplicar com o pincel e depois você tirar o excesso da base com a esponja úmida. Assentar ela na pele. Quando você faz esse toquezinho, você vai tirar a marcação da base, vai tirar a marcação, o excesso do produto. Então, isso faz com que a sua pele fique mais natural, tá? Quais os erros que as pessoas cometem na hora de aplicar a base, gente? Qual que é o maior erro que vocês cometem na hora de aplicar a base? Primeiro, aplicar a base com pincel errado, o tipo da base errada. Como assim, Gé? Tipo de pincel para tipo de base. Por exemplo, se você pega uma base dessa, que é a Dermacol, que essa aqui é para filme, tá? Quando você aplica uma base, ou pode ser... não posso falar nome de marca nacional aqui, senão o pessoal aqui me surra. Então, uma base pesada, uma base grossa, tá? Quando você usa uma base grossa, que ela é pesadinha, né? Geralmente as efeito mate são mais pesadinhas. Você aplica com esse tipo de pincel aqui, ela não vai deslizar, ela vai tipo travar, sabe? Você precisa passar forte. Então, um erro grande é você usar uma base pesada, grossa, com um pincel fininho, com um pincel para acabamento leve. Então, quando você usa um pincel de acabamento leve, você tem que utilizar uma base também que seja leve, tá? Uma base mais fluida, tá? Uma base mais levinha, mais úmida, mais líquida, sabe? Então, quando você quer usar um pincel do Fiber para aplicar a base, que é para ter um efeito leve na pele, a base também tem que ser leve, ela também tem que ser líquida, porque senão ela não desliza. E aí é um grande erro isso, porque ela vai riscar, vai ficar ruim de aplicar, você vai demorar para aplicar. Então, quando você usa o pincel certo para o tipo de base certo, também fica mais fácil de você aplicar. Então, eu falo assim que você tem que ter conhecimento para que você não erre, né? Então, quando você aplica a base e aplica a base de forma errada, com o pincel errado, ela também não vai ser fácil de espalhar. Então, por isso que acontece muitas vezes de você, tá passando uma base com pincel do Fiber ou com pincel Kabuki e ela não desliza.
porque a base é muito pesada, a base é grossa, e esse tipo de base não é indicado para esse tipo de pincel. Nesse caso, quando a base é grossa, que você precisa de alta cobertura, aí sim você vai usar o língua de gato, tá? Então, para bases mais pesadas, tá? A base mais grossa, você vai aplicar com o língua de gato. E sim, depois você vai vir com a esponja úmida tirar a marcação, tá? Então, o pincel de língua de gato nunca pode andar sozinho, ele sempre precisa de uma esponja de companheira dele. E ele é indicado para que tipo de base? Quando é muito líquida, parece que fica uma meleca, parece que vai cair tudo no rosto. Né? Então, o ideal para o língua de gato já é uma base mais pesadinha, uma base mais grossa, tá? Então, você utiliza esse tipo de pincel e aí sim você faz o acabamento com a esponjinha, tá? Como saber qual que é a melhor base para a minha pele? Como saber qual a melhor base para a minha pele? A melhor base para a sua pele é aquela que vai resolver o teu problema. Como assim já vai resolver o meu problema? Por quê? Primeiro, você precisa de uma base que ela dure o dia inteiro? Você precisa de uma base, só uso base para ir jantar, só uso base para sair à noite. Ou você precisa de uma base que você passa às 6 da manhã e ela fica até às 8 horas da noite. Nesse caso, você precisa de uma base que ela se passa às 8 da manhã e que ela dure até 8, 10 da noite. Você precisa de uma base de longa duração, tá? Então, é muito importante que vocês prestem atenção na hora de ler as embalagens, na hora de comprar, para ver se essa base atende às suas necessidades. Primeiro de tudo, saber o que você precisa na hora de comprar uma base. Não é falar assim, já me indica uma base. Tá, mas o que você precisa para comprar uma base? Você precisa saber para que você quer ela. Né? Você precisa para que a base dure o dia inteiro? Você vai trabalhar e você vai passar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, você precisa que ela dure até a noite. Então, você precisa comprar uma base de longa duração. Outro aspecto que é importante você analisar é a base precisa ser ideal para o seu tipo de pele, para a sua necessidade também. Como assim, Gé? Por exemplo, se você tem pele com rosácea, se você tem a pele com melasma, se você tem a pele com manchas, você precisa de uma base com alta cobertura. Tá? Então, ela tem que ser longa duração e alta cobertura quando você tem mancha, melasma, olheira, tá? Então, nesse caso, você precisa de uma base com alta cobertura. E vai ter tudo isso, já? Tem tudo isso. Na mesma base tem, tá? Então, primeiro, longa duração para ela durar o dia inteiro. E segunda, alta cobertura para que cubra todas essas manchinhas e essas imperfeições que a gente quer esconder, né? Afinal, a gente usa maquiagem para isso, para disfarçar a olheira, para disfarçar melasma, para esconder esse tipo de coisa. Então, quando você usa um produto certo para sua pele, vai resolver esse teu problema. Outra coisa que você tem que prestar atenção: qual o tipo da sua pele? Tá? Se tem pele oleosa, tem pele seca. Se você tem a pele seca e pele madura, você não pode utilizar base efeito mate. Por quê? Porque a tendência da base efeito mate é deixar a pele craquelada. Então, se a tua base craquela, pode ser ou porque você não fez o passo a passo certinho para aplicar essa base, ou porque a sua pele, ela não é ideal para esse tipo de base. Tá? Então, quando você aplica a base efeito mate, você tem a pele madura e você tem ruguinhas, e aí a base vai craquelar, tá? Então, quando você for comprar a base, ela também tem que ser fluida, hidratante, ela não pode ser efeito mate, caso você tenha a pele seca. Gé, mas aí eu tenho a pele oleosa, o que eu faço? Aí sim você pode utilizar a base efeito mate, tá? Então, quando você tem a pele oleosa, você pode utilizar a base efeito mate. Mas se você tem a pele madura, pele seca, você não deve utilizar a base efeito mate, porque vai rachar, vai craquelar, e aí não vai ficar legal o efeito dela. Então, quando você for comprar uma base, você precisa saber todos esses fatores. Primeiro, ela vai atender minha necessidade das 8 da manhã às 10 da noite, das 6 da manhã à meia-noite, né? Longa duração. Depois, ela é ideal para o meu tipo de pele? Como assim? Ela cobre todas as minhas manchinhas? Eu preciso cobrir? Então, ela precisa ser alta cobertura. Eu não tenho mancha, eu faço peeling, vivo na dermata, minha pele é boa, eu não tenho necessidade
de base com alta cobertura. Minha pele é perfeita. Então, sim, aí você pode usar uma base de cobertura leve, de uma cobertura baixa. Tá? Então, você não precisa de alta cobertura nesse caso. Tá? Ou se você não gosta do aspecto base no teu rosto, né? Porque tem muita gente que não gosta do aspecto base, mas entra naquela questão que eu falei antes. A questão de aplicar a base faz toda a diferença. Eu tô com uma base de alta cobertura, que é uma verdadeira massa corrida, né? Não sei se vocês sabem o que é massa corrida, que é uma super camada. E se você olhar de pertinho, não parece que eu estou de base. Por quê? Porque eu apliquei a base primeiro, depois eu vim com a esponja úmida e fiz o acabamento dela. Tá? Então, existe também a forma de aplicar. Tá? Então, quando você conhece a tua pele, conhece a tua necessidade, que principalmente é isso na hora de escolher a base. Não tem como eu falar para você assim, compra da MAC aí que vai ser boa para você. Para mim, a MAC dá certo em todas as peles. Né? Pelo menos as minhas clientes, a maioria dá. Aí vem a pessoa e fala assim, não, mas eu quero uma baratinha. Eu vou falar, usa da Vult, usa da Vichy, usa da Mantecorp, usa... Peguei até aqui uma Ruby Rose, uma baratinha. Peguei aqui agora outra Max Love. Aí eu vou falar para você, usa essa. Tá, mas aí não atende a necessidade da tua pele. Tá? Não adianta eu indicar uma base para você se eu não sei se você precisa que a base seja de longa duração, que você precisa que ela dure o dia inteiro. Eu não sei se você precisa de alta cobertura, se você tem melado, se você tem olheira, né? Então, quando você tem esse tipo de pele, você precisa de uma base de alta cobertura. Eu não sei qual é o seu orçamento para gastar em base, né? Então, assim, por quê? Se fosse para mim falar assim, passa melhor para mim já, então eu vou falar assim, usa Dior, usa MAC, né? Então, assim, e mesmo assim, né, a da Forever, né? Então, mesmo assim, esse tipo de base ainda, ela pode oxidar no teu tipo de pele. Se você não testar antes, ela pode oxidar. O que é oxidar? Que é uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês agora, que é a oxidação da base na pele. Que tem gente que nem ouviu falar disso, nem sabe o que é isso. E a oxidação é o seguinte, quando você passa a base e ela muda de cor depois. Já compraram base e ela mudou de cor depois? Quando você chega em casa, você passa no quarto ali, e aí quando você sai, você chega nos lugares, está com a base de outra cor na pele. Então, acontece por causa do teu tipo de pele e também por causa do tipo do produto. Existem produtos que eu uso, base que eu uso, que eu já sei que ela vai oxidar, que ela vai ficar mais escurinha. Então, nesse caso, aí eu já passo um pó mais claro na minha pele. Mas assim, gente, como que você vai saber antes de comprar a base que ela oxida? Você vai testar a tua base. Como que testa a base? Testa a base na mão? Testa aqui? Testa aqui? Não, né, gente? Aonde que você testa a base? No rosto. Por que testa a base no rosto? Porque se você testar a base na mão, olha a cor da minha mão, olha a cor do meu rosto, vê se é da mesma cor. Até que aqui eu tô meio bronzeada. Se eu passar aqui assim, talvez fique parecido com o meu rosto, né? Mas eu vou testar a base aqui assim, não dá, né? Olha a cor da minha mão, ela é um branquinho, rosadinho. Como é que vai? Gente, ela não tem nada a ver. Agora, olha a cor do meu pescoço e a cor do meu rosto, tá? Então, quando você vai testar a base, tem que testar aqui, tá? Você passa na lateral do teu rosto, você vai testar aqui na lateral do teu rosto, vai pegar o dedão lá com a base, vai passar aqui. Passa 3 cores de base no teu rosto e espera 5 minutinhos. Por que esperar 5 minutos antes de falar assim, essa que é minha cor? Porque ela pode oxidar na tua pele. Quando a base oxida na pele, ela vai mudar de cor ali. E aí você já vai saber se ela vai mudar de cor na tua pele ou não. Outra coisa que você precisa prestar atenção na hora de comprar base, tá? Então, antes de você achar a tua base ideal na internet, você precisa testá-la no teu rosto. Então, não adianta, gente. Isso ainda não dá, tá? Não dá para fazer em casa. Você precisa testar primeiro para ver se ela é ideal para você. Ela tem todas as suas necessidades e aí é a questão da cor. Tá? Então, aí você deixa 5 minutinhos. Mas se a loja tá cheia Nossa, a loja tá cheia de luz de LED, né? É que nem a minha aqui. Aqui eu tô cheia de luz aqui para ficar iluminada para vocês, apesar que eu abri a janela hoje para iluminar lá atrás também. Mas eu tô cheia de iluminação aqui de luz de LED. E aí, o que acontece? A base que eu estou é para esse tipo de gravação, para esse tipo de vídeo. Agora, para o dia a dia, esse tipo de cor de base não é indicado. Então, quando você tá na loja, tá com a luz de LED ligada no teu rosto, se distancia um pouco da luz,
tá? Então, fica um pouquinho longe dessa luz, desse LED, fica um pouquinho longe, vai perto da porta, vai perto da janela. Se não tem janela, se não tem porta, sai de perto da lâmpada, tá? Então, sai de perto da lâmpada, se tira uma foto, e aí vai ter aquelas 3 cores que você achou mais parecida com a tua pele e você passou. A que desaparecer, a base que desaparecer, a cor que desaparecer do teu rosto é que é ideal para você. Então, quando você vai fazer um teste de base, você precisa primeiro ver, ela atende minhas necessidades, né? Ela é longa duração, preciso que ela dure o dia inteiro ou só vou usar em eventos casuais? Não vou usar todo dia, no dia a dia eu uso protetor com cor. Ou a base, ela é efeito mate? A minha pele é oleosa? A minha pele é mista? Eu preciso de uma base efeito mate? Ou ela é uma base hidratante porque a minha pele é seca, ela é uma base mais fluida, uma base de alta cobertura ou baixa cobertura. O que é alta e baixa cobertura? A alta cobertura é aquela que cobre tudo, cobre olheira, cobre melasma, cobre mancha. E aí, a baixa cobertura ou leve cobertura é aquela que é só cara de nada, sabe? É só uma coberturinha leve. Então, já o nome já fala isso. Então, quando a base é de baixa cobertura, leve cobertura, é só aquela maquiagem nada, tá? Então, assim, mas você consegue também fazer o efeito com alta cobertura, que é no meu caso, que eu tô hoje, como eu já falei para vocês. Então, na hora de comprar, testem sempre no rosto, tá? Como a aplicação deve ser feita para que ela fique uniforme na pele? A minha não fica uniforme. Bom, gente, então o que fazer para a base ficar uniforme na pele na hora de aplicar a base? Então, primeiramente, você tem que escolher o pincel ideal para o seu tipo de base, como eu falei antes. Então, quando você tem uma base mais fluida, você vai aplicar ela com o pincel do Wool Fiber ou o pincel Kabuki. Aí, o que eu indico para esse tipo de pincel? Se você vai usar uma base mais líquida, quando você aplica a base mais líquida, você usa esse tipo de pincel. E a forma com que você aplica esse tipo de pincel, você vai em movimentos circulares e bem levinho. Você pode pegar até no cabo dele aqui, para que fique bem levinho esse acabamento. Então, base leve, acabamento leve, pincel do Wool Fiber. Ah, já ainda ficou rachadinha. Aí sim você vai utilizar ainda a esponjinha úmida. Tá? Quando você utiliza a esponjinha úmida, você vai conseguir fazer um acabamento muito melhor para essa base. Vai tirar a marcação da base, vai tirar a marcação do pincel. Mas cuidado, se a esponjinha estiver seca, ela pode puxar toda essa base do teu rosto e aí sim ainda tirar a base do rosto. Então não adianta, tá? Então sabe, a esponja tem que estar sempre úmidazinha para fazer acabamento. Outra coisa que agora eu peguei a esponja aqui e tenho que alertar vocês, eu sei que vocês fazem, então não precisaria falar, mas vai que tem alguém aí que não sabe, né, gente? Vocês precisam lavar as esponjas, assim como os pincéis. Mas é só eu que uso, mas mesmo assim você precisa lavar, tá? Então, a esponja você tem que umedecer ela de 1 a 2 dias, ela ainda fica umidazinha, tá? Mas você precisa lavar frequentemente a esponja, você precisa lavar frequentemente os pincéis, tá? Uma coisa que as pessoas não sabem é que você pode utilizar o detergente neutro, tá? O sabonete Johnson, também para lavar e para limpar os pincéis, tá? Então você vai colocar na mão assim uma gotinha, a esponjinha você vai esfregar lá na mão assim debaixo da torneira com água corrente e aí sim, tá? Já lavei com detergente, não é prejudicial para a pele? Você precisa enxaguar bem, gente, tá? Enxaguar, 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 enxaguar e tirar todo o sabão, tá? Todo o sabão, enxaguar muito e aí tirar toda a umidade da esponja para que você possa usar e para que ela fique grandona. Lembrando que antes que alguém pergunte, porque sempre perguntam, essa não é uma esponja especial, né, que veio dos Estados Unidos ou mais fácil vir da China do que dos Estados Unidos. Mas uma esponja importada, deve ter vindo da China. Gente, a esponjinha está úmida, por isso que ela é grandona assim. Quando você vai comprar, você não acha esponja grandona. Então, ela está úmida, por isso que ela fica desse tamanho, tá? Então, ela é pequenininha, só que quando umedece, ela cresce, tá? Então, a esponja deve sempre estar limpinha e úmida para que você faça o acabamento da base, tá? Outra coisa que, vamos dizer que a tua base, você precisa de uma base de alta cobertura, uma base grossa, né? E aí, quem que precisa desse tipo de base? Eu, Jéssica. Por que, Jéssica, que você precisa? Por que a tua pele precisa?
porque eu não sei se vocês já me viram por aí, quem não me viu ainda tem ainda a oportunidade de me ver quando eu tô gravando a maquiagem de 10 minutos, eu tenho muita olheira. E com o passar dos anos, começou a surgir também melasma, né? Porque não dá, né, gente? Tem que aparecer alguma coisa, né, na cara. Então, apareceu melasma, apareceu mancha. Então, o que eu preciso? De uma base de alta cobertura. Então, uma base com cobertura leve não é indicado para o meu tipo de pele. Então, eu preciso de uma base que seja de alta cobertura. E o que é uma base de alta cobertura? Ela está escrito na embalagem. Base de alta cobertura. É aquela base que cobre olheira, que cobre mancha, que cobre melasma. E nesse caso, você não precisa utilizar corretivo. Quando você usa uma base que já corrige para você, você não precisa passar mais de outro produto. Então, assim, eu gosto de poucos e bons produtos. Tá? Então, assim, já passa o corretivo antes ou depois, depende do corretivo para que você quer. Tá? É para corrigir olheira? É para iluminar o rosto? Né? Então, por quê? Porque existe corretivo de iluminação e corretivo para corrigir manchinha, olheira, espinha, melasma. Mas quando você usa uma base de alta cobertura, você não precisa utilizar corretivo, porque ela já vai fazer essa função. Então, em vez de investir em corretivo, em base, e um monte de coisa, você investe numa base boa, uma base de alta cobertura. E aí você vai passar pouco, você não precisa passar muito, não precisa passar 2, 3 camadas, porque ela já é alta cobertura, e aí você já tem um resultado rápido e fácil, tá? Então, quando você tem melasma, mancha, olheira, você deve utilizar uma base de alta cobertura. E aí você pode aplicar tanto com pincel língua de gato, quanto com a esponja úmida, tá? E aí, por exemplo, hoje eu estou usando a Dermacol. Por quê? Porque eu estou fazendo maquiagem para vídeo, tá? Eu usei menos de uma gota dessa base hoje. Tipo, menos de não vou nem pegar aqui, gente, para mostrar para vocês. Mas, ó, um negocinho desse. Só a pontinha assim, ó, deu para o meu rosto todo. Quando você usa uma base de alta cobertura, de alta concentração, você precisa também saber a quantidade que você está passando. Então, como que você vai saber? Né? É difícil você saber no começo. Né? Quando você está começando, você não sabe por onde começar. Então, você vai aos poucos. Você não vai encher a mão de base ou o rosto de base, passar um monte e depois você ter que tirar. Não, você vai colocando aos poucos. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, você aplicar sempre meio rosto primeiro, depois você vai para o outro lado. Tá? Então, começa no centro, puxando, faz meio rosto, depois você vê, coloca mais um pouquinho. Se precisar, você coloca mais. É melhor, é igual sal na comida. Né? Meu pai fala sempre assim, menos sal é mais, porque você pode colocar mais. Agora, se a comida estiver muito salgada, você não consegue tirar o sal. Né? E a base é a mesma coisa. Então, para que você não erre nisso, coloca menos e depois você vai aplicando. Se precisar, você coloca mais. Agora, uma base de leve cobertura, que você não. A quem tem a pele perfeita lá não vai precisar desse tipo de base. Né? A pessoa já tem a pele boa. Então, aí ela vai usar um pincel, pode utilizar a esponjinha também para aplicar e pode utilizar o pincel Kabuki. Eu não sei qual pincel você tem aí. Ah, já, mas eu posso aplicar com os dedos? O que vai mudar aplicar a base com os dedos e aplicar a base com o pincel? Vai mudar a duração da base na tua pele, tá? Então, por que a gente aplica com esponjinha? Por que aplica com pincel? Isso para base durar o dia todo. Agora, se você aplica com os dedos, por exemplo, o protetor solar com cor, você aplica com os dedos. Mas aí, já você fala que se passar o protetor solar e você passa pó depois, ela não vai sair. Sim, mas aí você precisa lembrar que você também tem que selar essa pele. E aí, quando você faz a fricção da mão no rosto ou da mão para aplicar a base, a pele e os dedos, ela vai esquentar. Então, vai esquentar esse produto. E a tendência durante o dia é escorrer, principalmente no verão. Então, a dica que eu dou para vocês, agora no verão, aplique em base com pincel, tá? Até o protetor solar, se vai usar o protetor solar, usa com o pincel Dual Fiber, tá? O pincel Kabuki Dual Fiber, que é esse aqui. Alguém chegou atrasado? Então, vai usar o protetor solar com cor, já aplica com o pincel, vai durar mais, tá? Outra coisa que a gente estava falando da base fluida, né? A base leve, a base fluida. A base fluida,
ela não vai te dar alta cobertura. Então, quando você quer uma maquiagem levinha, vamos dizer aqui que tem as Cinderelas estão presentes aqui assistindo, que tem aquela pele de boneca, aquela pele de bunda de neném, né? Então, essa pessoa não precisa de uma base de alta cobertura, que é o meu caso, né? Então, às vezes tem alguma novinha aí dos 25 anos aí assistindo, talvez ainda não tem manchinha, né? Eu também não tinha manchinha, não tinha olheira, da olheira eu sempre tive, né? Não tinha melasma na pele. Então, podia usar uma base de leve cobertura, de baixa cobertura, que cobria, me atendia a minha necessidade. Então, você tem que saber o que você quer, que tipo de base você quer e que tipo de base você precisa. Então, para cada tipo de rosto, para cada tipo de pele, existe um tipo de base também específico para essa base. Então, se você tem a pele leve, você pode utilizar uma base mais fluida, uma base de baixa cobertura, e aí você consegue um acabamento mais leve, tá? Um acabamento mais fresh, né? Então, assim, e outra coisa que é muito importante, tá? Que até eu estava na live essa semana com a Bruna, né? E ela perguntou para mim se base para pele madura também é tudo igual, se tem diferença. E, gente, tem diferença sim na base para pele madura. Pele madura não é indicado, tá? Não é indicado utilizar base efeito mate. Por quê? Porque vai aparecer ruguinha, vai aparecer. A única coisa que esconde ruga, prepara que eu vou contar para vocês. A única coisa que esconde ruga é preenchimento. Ácido hialurônico. Só. E toxina botulínica. A única coisa que preenche ruga. Maquiagem não preenche. Eu sei que é duro falar disso para vocês, mas maquiagem não esconde ruga, não tira bigode chinês, maquiagem não faz isso. A única coisa que faz isso é ácido hialurônico e toxina botulínica, tá? Desculpa aí se alguém tinha ainda a intenção de querer esconder isso com maquiagem, mas maquiagem não esconde. Que maquiagem esconde? Maquiagem esconde melasma, maquiagem esconde mancha, maquiagem esconde olheira, porém, um aspas aí na olheira. Não esconde olheira profunda e nem bolsinha, tá? Então, com a cor você consegue amenizar, mas ondulações na pele você não consegue. Que é o meu caso aqui, ó. Vocês estão vendo que não é que a minha olheira tá escura, ó. Assiste com a pele que tá da mesma cor a minha pele. Mas por causa dessa ondulação aqui, faz uma sombra por causa da luz no meu rosto e marca a minha olheira. Então, aqui, que caso, o que eu precisava fazer aqui? Preenchimento com ácido hialurônico, para disfarçar isso aqui, né? Então, existem coisas que a maquiagem resolve e coisas que a maquiagem não resolve. Então, se tem pele que não precisa alta cobertura, que tem a pele bundinha de neném lá, então você usa uma base leve. Tem a pele madura, mas tem manchas. Ela deve ser uma base de textura fluida, textura mais líquida, não seja de efeito mate, que ela seja uma base mais hidratante. Então, se você tem a pele madura, você precisa de uma base mais hidratante. Por quê? Porque a base de efeito mate, ela tem tendência a trincar a pele. Bom, Jé, mas eu já comprei a base de efeito mate. O que eu posso fazer? Tem alguma solução que você me dá que eu posso fazer? Eu já gastei com base de efeito mate. O que eu faço agora? Agora, você pode pegar uma gotinha dessa base efeito mate com uma gotinha de hidratante facial e misturar. E aí sim você vai fazer uma misturinha e você vai aplicar com um pincel levinho, tá? Então, vai ajudar ou hidratar muito essa pele, mas muito, tá? Hidratar muito. O que é hidratar muito? É encher de produto? Não, hidratar muito não é encher de produto. Hidratar muito é você aplicar o hidratante e massagear a tua pele, para que a pele absorva esse produto, tá? Então, não é o hidratante não é só você passar no rosto e deixar ele branco e pronto, já vai para a maquiagem. Não, o hidratar é a massagem que você faz no teu rosto. Então, aproveita esse momento para tirar um tempinho para você, vai massageando a área dos olhos, vai massageando a testa, faz esse hidratante penetrar na tua pele. Quando esse hidratante penetra na tua pele, principalmente você que tem pele madura, vai amenizar muito
marquinhas e expressões. Vai corrigir? Não vai. O que vai corrigir isso é só toxina botulínica e preenchimento, mas vai amenizar. Nesse caso que você comprou a base efeito mate, então você coloca uma gotinha de hidratante nessa base, tá? Também, depois que hidratar igual, coloca também uma gotinha de hidratante. Mas não é indicado para pele madura, para quem tem ruguinha, a base efeito mate. Por quê? Porque pode craquelar essa maquiagem. A gente não quer uma maquiagem craquelada, certo? Gente, a gente se vê por aí. Um beijo bem grandão para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.